Tô fazendo esse vídeo aqui mais pra mostrar como eu posiciono meus pratos, que assim, eu uso baqueta 2B há muito tempo. Há meses que eu tô usando só 2B e não pego nenhuma 5B, nenhuma 5A. Aqui a minha baqueta reserva, a outra baqueta reserva, só 2B. E eu nunca trinquei nenhum prato. E eu sempre, desde quando eu comecei na bateria, eu não tinha naquela época, mas eu sempre quis ter pratos finos, pratos B20, que é a tendência de pratos que eu gosto, aí vai de gosto. E que são pratos que, pelo menos, todo mundo imagina que sejam mais frágeis. E mesmo assim, eu nunca trinquei nenhum prato deles. Esse daqui ele tá com reparo porque eu fui inteligente e comprei um prato com reparo mesmo, é trouxão. Mas eu sempre tenho, meus pratos todos são pratos mais finos do que o padrão, pratos mais macios, B20, e são pratos que a tendência é que eles sejam mais frágeis, que tenham mais cuidado do que, no caso aqui é o B8. Por exemplo, tem mais cuidado que o B8. O B8 ele é um prato mais resistente, ele é um prato mais espesso. Ele é uma tendência que ele seja mais duro, um prato mais grosso. E mesmo assim eu não quebrei nenhum prato. Claro, você tem que entender que, por exemplo, esse prato aqui ele é o prato mais thin que eu tenho. O que é um prato thin? É um prato fino e leve. Como que se descobre o seu prato é thin ou não? Você pega a relação entre peso e o tamanho do prato. Esse é um prato de 19 polegadas. Esse daqui também é 19 polegadas. Esse é um prato médio. Ele tem, se eu não me engano, mais ou menos 1,8 kg. Esse prato tem 1,5 kg. Ele é bem mais leve do que esse prato aqui. Esse prato é a média de prato desse tamanho. A média de um prato de 19 polegadas tem 1.800, 1.900 gramas. Esse prato tem 1.500, ele é bem mais leve. E ainda assim, eu uso ele, já usei ele bastante, já usei ele fora, além do estúdio, sempre usando com 2B. Eu não seguro muito a mão. E mesmo assim o prato tá inteiro, o prato não tem nenhum amassado. Ele tem a marca de martelamento dele, que é o padrão do prato, só que o prato não tem nenhum amassado, não tem nenhum trincado. Se você passar a mão na borda dele, ele tá lisinho. E assim, o que é a questão? Por que eu tô falando de prato thin e de prato médio? Porque o prato thin, no caso desse prato aqui, ele é um prato que ele é menos volumoso, ele tem menos volume do que, por exemplo, um prato médio. Ele não foi feito para ser um prato que tem volume alto, ele não foi feito para ser um prato que estoura. No Brasil, o que a gente mais tem de prato thin, se eu não me engano, é Domene Worship, Domene a linha Crystal, a linha Aqua, a linha Dante também são pratos thin. Acho que tirando a linha Fibonacci, todas as linhas da Domene são prato thin, são pratos bem leves. E a BFC também, BFC sei lá, Dry Dark, esqueci qual que é. Dry Dark. Todas as linhas da Domene, da BFC são prato thin. Lá fora a gente tem a Zildjian, tem muito prato thin, tem os Thin Dry Dark, tem os... como que é o nome? O Paper Thin Crash, que é um prato muito fino. Tem o K Constantinopla, que é esse prato que eu tô usando. Ele é um prato muito fino, muito leve mesmo. Tanto é que ele é um hide, tanto é que eu uso ele de crash normalmente. E assim, você tem que entender que a proposta desse prato é diferente da proposta de um prato comum. Eles são pratos que ele tem menos volume, então não adianta você querer tirar um volume que o prato não vai aguentar. Então é aí que entra. Os pratos não foram feitos para você bater fraco. Você pode bater forte no prato, contanto que você entenda que o limite do prato é aquele e você não pode passar do limite. Esse prato aqui, ele tem mais volume do que esse. Então não adianta eu querer bater mais forte nesse prato para arrancar mais volume dele, como se fosse esse. O volume do prato é X e você não pode passar desse ponto. É muito importante entender isso, principalmente quando você usa pratos finos. Pratos finos podem durar pro resto da vida. Só que tem que ter a consciência de que são pratos menos resistentes, que são pratos que você tem que ter mais cuidado. Esse caso aqui é um hide, só que eu uso ele de crash. Ele é um prato que assim, ele é muito fino, realmente ele é muito, muito fino mesmo. Tanto é que se você pegar ele, você consegue dobrar ele na mão. E tipo, eu não trinquei ele. Mesmo eu lembro que na primeira vez que eu usei ele, nossa, eu lenhei esse prato. Usando sempre usando essa baqueta, inclusive. E assim, o prato tá novo. Não é nem tanto sobre força do prato, é você reconhecer o limite do prato. Você tem que entender, o volume do prato é esse daqui, você não pode passar disso. E mais importante que reconhecer o limite do prato, porque tocar forte não é o único problema, você tem que reconhecer também, você tem que entender qual que é o ângulo e o posicionamento dos pratos. Meus pratos, como dá pra ver, acho que dá até pegar pra ver a bateria de frente. Todos os meus pratos, eles são inclinados. São inclinados com a parte baixa virada pra minha direção. Por quê?
a baqueta tem um ângulo certo para bater no prato, para não trincar. Claro, isso varia de baterista para baterista. O que os meus pratos estão angulados, estão posicionados pro jeito que eu toco, pro jeito confortável para mim, com a minha altura e tudo mais. Todos os pratos meus, eles vão bater com a baqueta aqui, ó. Que é o jeito que o prato todo, qualquer prato foi feito para ser batido assim. Todos. Aqui, ó. Todos são para bater com a baqueta assim. É o posicionamento. Eu sento na bateria, bato num prato, o jeito que ele vai bater é esse daqui. Que é o jeito certo. O que mais trinca prato, isso eu tenho certeza no que eu tô falando, não é o jeito que você toca forte, não é você usar a baqueta 2B. O que mais trinca prato é você deixar o prato muito reto. Aqui você vai estar forçando um prato do jeito que ele não foi feito para ser forçado. Quando você deixa o prato desse jeito, a baqueta bate de lado. E isso aqui, isso estoura-se literalmente, isso vai trincar seu prato com certeza. O prato não foi feito para ser batido assim, ele foi feito para ser batido de assim. Tanto é que é o som que o prato sai assim é melhor, porque o prato foi feito para ser batido assim. Vai, vamos pegar e bater ele muito reto. O som que ele sai é feio. Pegar e bater do jeito certo, ele abre melhor, porque ele foi feito para ser usado assim. Isso vale em qualquer prato, vai. Eu vou bater nele um pouco com a baqueta mais de pé. O som que o prato sai é feio. O som que o prato sai é muito melhor quando você bate com a baqueta do jeito certo, que é você bater na borda do pescoço da baqueta. Isso é o que mais trinca prato, você bater no prato do jeito errado, porque você posicionou o prato do jeito errado. O prato, quanto mais alto o prato, mais você tem que inclinar ele para você impedir de você bater com a baqueta de pé no prato. Bater com a baqueta assim, trinca muito o prato, isso estoura, literalmente estoura seu prato, isso trinca o prato. É o que mais chato, o que mais trinca prato, é você bater no prato no jeito errado. Então, tem que ter consciência de que o prato sempre tem que estar um pouco inclinado. Ou se não está inclinado, você vai ter que dar um jeito de bater com o prato, com a baqueta assim. A baqueta você tem que bater de baixo para cima, não assim, de frente pro prato. Mais ainda, né? Aqui é uma parte um pouco de técnica, você tem que aprimorar com o tempo, que também é um negócio meio chato, eu tive dificuldade para me acostumar a bater assim nos pratos. É muito saudável você bater nos seus pratos pincelando, como se estivesse varrendo, como se estivesse escorregando a baqueta. Isso é o jeito mais apropriado de usar o prato, é assim. Porque isso cuida do seu prato quando você faz assim. Você reduz o impacto do que bater com ele direto. Claro, você não vai trincar porque você bater com o prato reto, desde que ele esteja posicionado certo. Mas para manter a saúde dos pratos, para os seus pratos durarem muito mais, é muito melhor você bater escorregando a baqueta. E com eles posicionados certo sempre. O posicionamento do prato, pode pegar o prato que for. Pode pegar aquele peixe rude, que é um prato muito grosso. Ou pegar o Zildjian Z Custom lá, também ele é muito grosso, ele é um prato muito espesso. O prato que for, qualquer prato que você pegar e usar ele no posicionamento errado, ele vai trincar. Mesmo que ele seja um prato grosso, que ele seja um prato forte, feito para você bater forte, ele vai trincar. E você pode pegar que nem esse daqui, um Zildjian Constantinopla. O antigo dono deve ter usado muito errado ele para chegar nesse nível, mas você pode pegar um prato fino desse, posicionar do jeito certo, que você vai usar ele pro resto da vida. Ele não vai ter o prato não é feito para ser uma coisa descartável. Claro, prato de qualidade não, mas a maioria dos pratos são feitos para você durar data determinada. A questão é o jeito que você usa os pratos. O prato não é normal um prato quebrar em menos de um ano. A não ser que seja um defeito de fábrica, que nem os Zeus aí tava vindo com um lote que tava vindo com defeito. Mas tirando isso, não é normal o prato quebrar em menos de um ano. Pelo contrário, o prato é para durar muitos anos. O prato ele é feito para isso. Então, se o prato está trincando, tem coisa errada. Provavelmente o baterista não está sabendo usar o prato, está tocando no prato errado. Não está posicionando o prato do jeito que ele foi feito para ser posicionado. E isso é o que mais trinca prato. Mas, né, também hoje em dia em igreja, muita gente de igreja, tem o costume de usar o ride de crash. Não é a melhor coisa também. Esse ride que eu tenho aqui, ele é um ride principal, né? Eu estou usando esse mais para fazer graça, mas aquele lá é um ride principal. Eu tenho ele aí há acho que um ano, ele é um heavy ride. Eu não sou fã de heavy ride, só que eu tenho ele, eu uso, já cheguei a crashear ele e tudo mais, só que eu não crasheio ele. Tanto é que eu tenho dois crashes, o crash da direita e o crash da esquerda, porque caso eu queira crashear do lado direito, eu vou ter um crash para isso e não vou ter que usar o ride, porque o ride não foi feito para ser crasheado.
ele é um prato que ele é feito para você usar a ponta da baqueta. O hide ele não é feito para ser crushado. Claro, em algumas situações, você tem um crush hide, esse prato aqui, ele é um crush hide, ele eu posso crushar. Mas se na igreja vocês não tiver acesso a um crush hide, tenta crashear o menos possível no hide, porque o hide não foi feito para receber esse impacto. Mas assim, tendo todo o cuidado de posicionamento dos pratos, né, que nem meus pratos são todos bem posicionados, não é à toa que assim, eu toco aí umas 3, 4 vezes por semana aqui no meu estúdio, sei lá, 3 horas por dia, 2, 3 horas por dia de treino, de ensaio. E meus pratos estão aqui novos. Nenhum tá com um trincado, nenhum tá com amassado. Esse daqui tá com reparo porque eu comprei ele já assim. Mas é muito de cuidado do que você tem com o prato. O prato não é feito, como eu falei antes, não é feito para trincar. O prato não é algo descartável, não é algo que você compra assim, para durar um ano, daqui a um ano ele trinca. Não, o prato ele é feito para durar pro resto da vida. Não é à toa que você vê muitos Yildiz dos anos 60, dos anos 70 e vê vários. Esse prato mesmo aqui, claro que ele tá com trincado, mas ele é um prato que ele deveria, eu chuto que ele tenha quase 20 anos. Esses peixes aqui, eu não sei a idade dele, eu não faço ideia de quando que é o lote dele. Mas eles também devem ter, no mínimo, uns 15 anos. E eles estão intactos. Eles não tem nenhum amassado, né? Eles têm a marca de martelamento dele também. Não sei se vai dar pra ver. Mas ele não tem nenhum amassado, não tem nenhum trincado. A borda deles tá lisinha. Porque quando você passa o dedo na borda do prato e você sente que tá áspera, porque tá ali, tem micro trincas no prato. Inclusive isso faz parte da manutenção. Mas esse prato aqui ele deve ter fácil uns 15 anos, não sei quando o antigo dono pegou ele, que eu também peguei ele usado, mas ele tá intacto, ele tá novo, porque o prato ele é feito para durar, não é uma coisa descartável. E se o prato tá trincando muito, se você trinca muito o prato, provavelmente o problema é que você não tá sabendo posicionar seus pratos e você não tá respeitando o limite dos pratos. Se você posicionar seus pratos, respeitar o limite dos pratos, você vai ter pratos que duram pro resto da vida, literalmente pro resto da sua vida. Vai sobrar pros seus filhos os seus pratos. E também tão importante quanto isso, eu esqueci de falar antes, você tem que ter os cuidados básicos com os pratos, né? Você sempre usar a proteção de plástico e o filtro. Isso daqui impede que o seu prato fique em contato direto com o ferro da estante. Isso daqui é o básico, toda igreja, toda bateria tem que ter isso para os pratos, porque senão é uma coisa barata. Às vezes é 20 reais que você paga, vem 3 isso daí e você salva seu prato. Também é muito importante isso, é o cuidado básico que você tem com o prato. Tem também todo o cuidado de limpeza dos pratos, mas não é isso que trinca o prato. O que trinca o prato é o prato mal posicionado. Mas é isso, mais um vídeo para explicar pelo menos o jeito que eu posiciono meus pratos, que comigo tem funcionado há anos. Eu nunca trinquei nenhum prato, meus pratos sempre são novinhos, no máximo são sujos, mas nunca trinquei nenhum prato. Pelo menos comigo tem funcionado e espero que funcione com vocês também. Espero que vocês coloquem em prática, porque trincar prato é um negócio complicado, ainda mais quando você usa um prato caro, um prato B20, um Domene que seja, um BFC, às vezes quem tem ainda mais dinheiro ainda, um Zildjian, pô, imagina trincar um Zildjian dói, nem que seja um prato mais simples, um prato mais barato, mas o prato ele não foi feito para trincar. Então assim, espero que vocês consigam aprender alguma coisa com esse vídeo, posicionar os pratos bem, porque prato é uma coisa bem complicada, uma coisa, acho que é a coisa mais cara dentro da bateria. E é isso.